Fala galera que se liga aqui no canal Elétrica em Questão. Então vamos continuar a nossa playlist com a questão de número 41, que diz o seguinte: a figura a seguir representa um circuito que permite a carga e a descarga de um capacitor. O capacitor encontra-se inicialmente descarregado. Então, no instante t igual a 0 segundos, a chave muda para a posição 1. A chave muda para a posição 1. Então, a chave mudando para a posição 1, haverá o carregamento do capacitor. Após o tempo necessário para o circuito atingir o regime permanente, a chave é deslocada para a posição 2. Então, a chave é deslocada para a posição 2. Então, a chave posicionada para a posição 2, né? A chave, quando voltada aqui para a posição 2, ela é a posição de descarga. Posição onde eu vou ter a descarga do capacitor. Então, qual será a constante de tempo? Então, ele quer saber, ó, qual é a constante de tempo durante o processo de descarga do capacitor em segundos. Então vamos ver aqui. Esse circuito, ele faz o seguinte, ó. Quando eu fecho a chave aqui na posição 1, aqui eu tenho o lado positivo e negativo da minha fonte. Quando eu fecho a chave na posição 1, o que acontece aqui, ó? Eu vou ter uma corrente circulando aqui saindo da fonte, entrando na resistência de 1,8 kg, passando pela resistência de 3,3 kg, passa pela chave, passa pela resistência de 1,2 kg, carrega aqui o meu capacitor e essa corrente retorna para a fonte. E aqui em vermelho eu tenho o circuito de carga do capacitor. Então, a chave fica aqui na posição 1 por um tempo tal que o meu capacitor vai ser completamente carregado. E na posição 2, então eu desenho aqui na posição 2, a chave passa para a posição 2. Então, chave passando aqui para a posição 2. Quando eu jogo a chave para a posição 2, o que acontece? Eu tenho agora aberto aqui o meu circuito aqui da fonte é aberto, não vou ter mais a corrente da fonte circulando aqui no meu capacitor, e eu apenas terei aqui, ó, um circuito secundário passando pela chave 2, que é o circuito de descarga do meu capacitor. Então, nesse caso aqui, eu vou desenhar aqui como ficará, né, o circuito de descarga do capacitor. Então, o circuito de descarga do capacitor será composto pelo capacitor. Aqui eu terei uma resistência de 1,2. Aqui eu terei a chave, né, a chave 2. Chave na posição 2. E aqui eu tenho mais uma resistência, né? Então eu tenho a resistência de 1,8 kg, de 1,2 kg, e o capacitor é de 1 milifarad, correto? Então aqui eu tenho uma resistência total, aqui. Eu tenho uma resistência em série, né? Então eu vou ter uma resistência equivalente total. Resistência total que vai ser 1,8 mais 1,2 kg, que me dá o valor de 3 kg como resistência equivalente. É a resistência equivalente que o meu capacitor irá enxergar.
Então, o meu capacitor agora, meu circuito de descarga, né, será composto por um capacitor e tenho aqui essa resistência equivalente. Aqui eu tenho a minha fonte, né? Tenho a minha chave, eu digo. Minha chave, que é a chave 2, fechando o circuito. Então, qual é a resistência do equivalente total? A resistência equivalente total é 3 kΩ. E a capacitância, né, aqui do meu capacitor é 1 milifarad. Então vamos a questão, né? Ele fala o seguinte: ele quer saber qual é a constante de tempo no processo de descarga do meu capacitor. Então, o processo de descarga do meu capacitor é dado o seguinte, por uma constante de tempo tal. Eu posso calcular esse valor aqui, que vai ser dado em segundos, né? A constante de tempo é dado em segundos, que é igual a resistência equivalente, né? A resistência que está ligada ali no meu capacitor, vezes a capacitância dele. Então, eu tenho aqui a constante de tempo. Então, aqui a constante de tempo. Aqui eu tenho a minha resistência equivalente do circuito. E aqui eu tenho a minha capacitância. Então, agora, resolvendo aqui a minha questão, então sempre minha constante de tempo aqui será dada em segundos. Então, a constante de tempo será dada pela resistência total do meu circuito, que é 3 kΩ. Então, 3 vezes 10 a terceira, multiplicado pelo valor da capacitância, que é 1 milifarad. Então, 1 vezes 10 a menos 3. Aqui, então, tenho 3 vezes 10 a terceira, vezes 1 vezes 10 a menos 3. Aqui, 10 a terceira. Eu corto com 10 a menos 3, vou ficar 3 vezes 1. Então, a constante de tempo do meu capacitor é 3 segundos. Constante de tempo igual a 3 segundos. Então, a resposta correta aqui é a letra C. Letra C é a resposta correta, que é a constante de tempo do meu circuito aqui em relação à descarga. Aguardo para vocês na próxima questão.